você parte de que da existência da verdade, por exemplo, você vai partir de um pressuposto que admite que algo não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Ele não pode, por exemplo, ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Então, partindo do pressuposto de que existe a verdade e que, portanto, existe um padrão lógico, existe um critério, portanto, para se dizer o que é verdadeiro e o que é falso. Então, nesse sentido, é claro que a gente vai se deparar com cosmovisões que são verdadeiras, cosmovisões que são falsas. Mas o interessante aqui é ser um pouquinho mais cuidadoso quando se diz uma cosmovisão verdadeira ou uma cosmovisão falsa. O que se quer dizer com isso? Que uma cosmovisão que é falsa, ela não tem absolutamente nada de verdadeiro? Então vamos com calma. Vamos pensar que uma cosmovisão, em primeiro lugar, é um conjunto de crenças. E como se trata de um conjunto de crenças, isso significa que algumas crenças podem ser verdadeiras e outras podem ser falsas. Então, quando a gente diz que existem cosmovisões que são falsas nesse sentido, não é que não exista nada de verdadeiro, mas é que nessas cosmovisões existem um conjunto de crenças em que pelo menos uma parte dessas crenças são falsas. E pensando exatamente num contexto onde existe um conflito de cosmovisões, obviamente vai existir uma situação num grau de discussão em que uma cosmovisão vai ser verdadeira e todas as demais estarão erradas ou seriam falsas. Mas isso não significa que cada uma dessas cosmovisões, tudo que elas digam sejam falsas. Mas elas podem dizer até uma boa parte do que dizem e ser verdadeiro, mas uma outra parte ela é falsa. E isso faz com que haja um contraponto fundamental. E por isso eu estou sendo bem claro em termos de cosmovisão, uma vez que entendo que a cosmovisão cristã ela diz respeito a uma verdade sobre o universo, sobre tudo à nossa volta. E, enfim, eu penso mais ou menos como o C.S. Lewis nesse ponto. C.S. Lewis diria algo mais ou menos assim, não em relação à cosmovisão, mas em relação às religiões. Ele dizia isso com relação às religiões. Mas eu vou transferir o que ele está dizendo para as religiões para as cosmovisões. Eu diria algo mais ou menos assim: olha, não é porque você tem uma cosmovisão cristã que todas as outras cosmovisões elas devam ser jogadas fora e elas sejam inteiramente falsas. Não. Há possibilidades dentro da cosmovisão cristã você ter crenças que são verdadeiras e essas crenças ao mesmo tempo serem afirmadas em outras cosmovisões. E você não precisa negar essas verdades que você crê que são e que fazem parte da cosmovisão cristã, mas que estão presentes em outras cosmovisões e dizer que elas são falsas só porque elas estão sendo defendidas em uma outra cosmovisão. Não, o C.S. Lewis é bem claro quanto assim. Não é porque uma verdade ela está sendo dita em um contexto de uma outra cosmovisão que ela deixa de ser verdadeira. O que ele vai dizer com muita clareza é: todos os momentos em que o cristianismo disser uma crença e essa crença for numa direção e todas as outras crenças forem numa direção contrária, seja o cristianismo verdadeiro e todas as outras falsas. Então, nesse sentido, principalmente quando se fala daquele contexto em que uma cosmovisão como a cristã fala do Deus Criador do universo, obviamente ela não está dizendo que este Deus é outro senão o Deus trinitário. E isso faz com que a trindade, o conceito trinitário, seja algo peculiar do cristianismo. E nesse aspecto, por exemplo, na definição do ser de Deus, que é a verdade máxima da cosmovisão cristã, ela tem essa única verdade, porque só o cristianismo afirma isso. E nesse sentido, todas as outras cosmovisões, sejam elas oriundas das religiões teístas, como por exemplo o islamismo, o judaísmo, ou até mesmo o ateísmo, elas vão ser, obviamente, nesse contexto, consideradas como falsas. Então, nesse sentido, eu digo, existem cosmovisões, existe pelo menos uma distinção entre uma cosmovisão verdadeira e uma cosmovisão falsa.